Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa segunda-feira, dia 19 de outubro. Bom, o mercado tenta pôr fim às incertezas geradas no final do pregão de sexta-feira sobre uma possível saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A Dilma falou durante esse final de semana, numa viagem que ela fez à Suíça, tentando acalmar o mercado sobre a saída de Joaquim Levy. Segundo a fala da Dilma, o ministro da Fazenda não vai deixar o cargo. A Dilma falou que o Levy fica e que o Brasil trabalha para fortalecer a solidez fiscal. Ela defendeu as falas do Rui Falcão, que disse que se o governo decidisse mudar a política econômica e Levy fosse contra, ele seria obrigado a sair. A fala da Dilma acaba trazendo um pouco de calma ao mercado nessa segunda-feira, apesar dos dados da China colocarem uma certa preocupação sobre o ritmo de crescimento do país. Com isso, o cenário interno acaba ganhando um pouco mais de força e o Ibovespa Futuro estava subindo. Antes de eu entrar aqui, eu dei uma olhada, o pregão regular ainda não tinha iniciado. Sobre a fala da Dilma e essas incertezas geradas aí durante o final de semana, a consultoria Eurásia divulgou um relatório colocando que a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, não deve ir além do início de 2016. O desconforto do ministro é palpável, segundo o relatório, e a posição enfraquecida do Levy deriva, em primeiro lugar, e principalmente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Segundo ainda o relatório, se o real se enfraquecer mais, devido às incertezas sobre Levy e o câmbio romper os R$4, novamente a defesa de Dilma para Levy provavelmente vai se tornar mais enfática. Ainda no cenário político, tivemos notícias sobre o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Parece que ele ficou um pouco mais distante a possibilidade de um acordo mútuo de interesse ser firmado entre o governo e o presidente da Câmara. Irritado aí com as palavras da presidente Dilma, que lamentou que seja um brasileiro envolvido em denúncias de corrupção, Cunha pode alterar sua estratégia e definir o novo pedido de impeachment que deve ser apresentado amanhã pela oposição. Ou seja, o risco de impeachment volta à tona, tinha se enfraquecido um pouco o tema na semana passada, e isso aí volta a trazer um pouco de apreensão também. Sobre a CPMF, além de defender o ministro, a Dilma voltou a falar sobre a recriação da CPMF, o imposto aí que é tido como o principal motor do ajuste fiscal. Ela falou que o Brasil precisa aprovar a CPMF para que a gente tenha um ano de 2016 estável do ponto de vista do reequilíbrio das nossas finanças. Bom, e como é de costume na segunda-feira, hoje também a gente teve a divulgação do relatório Focus. O PIB mostrou uma oscilação de queda de 2,97% para 3% em 2015, caiu de 1,20% para 2016, ante 1,22%. Inflação também foi revisada para cima, subiu para 9,7%, de 9,7% para 9,75% esse ano, e ano que vem a previsão subiu de 6,05% para 6,12%. Selic, manutenção de 14,25% esse ano, e para ano que vem subiu de 12,63% para 12,75%. Lembrando que nessa semana a gente vai ter a reunião do Copom na quarta-feira. Para o terceiro trimestre, agora passando aí para o cenário internacional, o principal dado ficou com o PIB do terceiro trimestre da China. O crescimento no país desacelerou para 6,9%, um pouco melhor do que esperado, mas o ritmo mais fraco desde a crise financeira global. Ainda por lá saíram vendas no varejo e produção industrial. Produção industrial cresceu 5,7% em setembro, ante setembro de 2014. Por outro lado, as vendas do varejo no país avançaram 10,9% na comparação anual, como aguardado pelos analistas. Nos Estados Unidos, a gente tem também como destaque a fala do presidente federal do Federal Reserve, o presidente regional William Dudley. Ele disse que ainda é muito cedo considerar um aumento
nas taxas de juro por lá, que acaba também colocando um pouco mais de calma no mercado, dadas as incertezas sobre se haverá ou não aumento de juros por lá. Por aqui também, hoje o dia é de vencimento de opções sobre ações na BMF Bovespa. Isso aí acaba trazendo um pouco de volatilidade no mercado, então provavelmente durante à tarde, por volta de meio-dia, isso aí pode trazer um pouco mais de volatilidade no mercado. Nos destaques corporativos, a gente tem notícia da Vale. Hoje pela manhã a mineradora soltou dados de produção do terceiro trimestre. A mineradora atingiu 88,2 milhões de toneladas de produção de minério no período, representando a maior produção trimestral da história da companhia. O resultado apresenta uma alta de 2,9% ante o mesmo período do ano anterior. Ainda sobre a Vale, a companhia teve recomendação elevada pelo banco UBS de venda para neutra, com preço-alvo para os ADRs de 5,30 dólares por ação. Sobre a Petrobras, destaque para uma entrevista do presidente do conselho da estatal, o Murilo Ferreira. Ele falou ao Canal Brasil e o Murilo Ferreira ele tinha pedido no mês passado para se licenciar do cargo de presidente do conselho da estatal, que acabou gerando grande incerteza no mercado. Durante essa entrevista no Canal Brasil, ele admitiu que tem divergências com o presidente da estatal, Aldemir Bendini. A saída do Murilo foi justificada por ele mesmo como uma saída por uma licença por motivos pessoais, mas na época o mercado acreditou que essa saída devesse às divergências que ele tinha com o atual presidente da estatal, Aldemir Bendini, e o presidente acabou admitindo realmente essas incertezas. Ainda no radar, temos notícias da Braskem. Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que o acordo para a assinatura do novo contrato de fornecimento de nafta entre a Petrobras e a Braskem está muito próximo de ser fechado. Segundo ele, o acordo deve ser de longo prazo e não um aditivo ao contrato. O prazo final do acordo é de 31 de outubro. A assinatura desse contrato é bastante aguardada pelo mercado e deve fazer preço nos papéis da petroquímica. Sobre a CCR, o grupo Andrade Gutierrez, uma das empreiteiras envolvidas na Lava Jato, começou a ofertar uma parte dos seus ativos e, segundo apurou o Estadão, as ações da CCR, da concessionária CCR, estão na lista desses ativos que o grupo planeja vender. Atualmente, a Andrade Gutierrez tem 17% na CCR. O valor de mercado da companhia é avaliado em 23 bilhões de reais. Vale lembrar também que outras empreiteiras já anunciaram também oferta de parte dos ativos por envolvimento na Lava Jato. Bom, seguindo aqui nos destaques, a BR Malls foi elevada para Market Perform pelo Bradesco BBI. Para analistas, os múltiplos da companhia agora refletem mais adequadamente os riscos-retornos na atual situação econômica. O relatório coloca ainda a Iguatemi e a Allianz como top picks no setor. Apesar das recomendações, os analistas acreditam que os resultados das empresas de shopping malls ainda vão ser fracos, baseado no cenário de forte queda nas vendas do varejo. A BR Malls foi cortada na semana passada pelo Citi para recomendação neutra. Fechando os destaques, a gente tem também notícia da Qualicorp. A companhia vai pagar R$ 1,47 por ação em 29 de outubro, como resultado de uma redução de capital que não teve objeção de credores. A Assembleia de Acionistas da empresa de plano de saúde havia aprovado em agosto essa proposta de redução de capital em R$ 400 milhões. Os detentores de ações da empresa, na base da data base de 19 de outubro, terão direito ao recebimento da restituição. Ou seja, hoje, quem for acionista da da Qualicorp hoje vai receber R$ 1,47 por ação em função da redução de capital da companhia. Bom, pessoal, a gente fica por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Lembrando que hoje tem comprar e vender às 2h30 aqui no InfoMoney. Então, eu aguardo vocês. E até amanhã também no InfoMoney na Bolsa, antes do pregão. Ficamos por aqui. Muito obrigada.